O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente porque nele eu vou mostrar a vocês quais foram as minhas leituras ao longo do primeiro semestre de 2021. Eu pensei em fazer esse vídeo já no finalzinho do ano passado. Eu tive essa ideia de fazer um vídeo dessa natureza, exatamente para tentar preencher a lacuna deixada por aqueles meus vídeos de encerramento mensal, que são vídeos, enfim, que dão menos trabalho do que outros, mas ao mesmo tempo são vídeos muito cansativos, porque eu sempre tenho que ficar recolhendo os livros, aí coloco os livros no lugar, e isso, enfim, é uma coisa que me incomoda muito. Então resolvi já juntar tudo de uma vez, para já desorganizar a estante de uma vez só, enfim, e daí depois eu organizo também de uma vez só. Eu acho que isso vai me poupar bastante trabalho. Uma coisa importante a ser dita é que, para você que me acompanha, por exemplo, no Instagram, você não vai se deparar aqui com muitas novidades, já que naquela rede eu costumo atualizar essas minhas leituras de maneira um pouco mais imediata. Então é apenas um livro ou outro que eu acabo me esquecendo de colocar lá, mas aí este ano, como eu já estava com essa ideia de fazer este vídeo aqui no meio do ano, eu resolvi anotar as minhas leituras assim que eu terminei cada livro. Então é bom até para eu poder atualizar depois lá meu perfil no Instagram. Então, se você me segue, pode ser que você já tenha se deparado com esses livros aqui. Então, para você esse vídeo será irrelevante. E para você que não me segue, talvez seja uma boa oportunidade para convidá-lo, convidá-la a me seguir por lá. O link vai estar lá embaixo, evidentemente. Falando em lá embaixo, uma coisa importante é certifique-se de que o tal sininho está ativado, porque eu vejo muita gente falando: nossa, Nicolas, você parou de fazer vídeo. Não, eu só diminuí o ritmo, mas os vídeos continuam com alguma regularidade, né? Eu já falei para vocês que eu resolvi diminuir a quantidade de vídeos exatamente porque, por conta do ensino remoto, enfim, eu fico muito tempo na frente do computador e isso me incomoda. E daí eu não gostaria de ficar mais tempo ainda para poder editar vídeo, blá blá blá. Então eu resolvi fazer só um vídeo por semana. Desde o ano passado está sendo assim e está dando certo, né? É melhor a gente ter um vídeo por semana sempre do que ter, sei lá, uma semana que tem 2 vídeos, aí depois tem 3 semanas sem vídeo nenhum. Então, sem mais delongas, eu vou começar aqui mostrando a vocês os livros cuja leitura está em andamento. Depois eu vou mostrar para vocês os livros lidos com alguma finalidade acadêmica. Então são livros um pouco mais teóricos. E por fim, eu vou mostrar aqui para vocês alguns livros que eu fui lendo e que dizem respeito à literatura de maneira geral. Bom, então, como eu disse, começando aqui pelos livros cuja leitura está em andamento, vocês sabem que já faz mais de um ano que eu estou lendo aqui O Grande Sertão Veredas. Faltam 10 páginas para eu terminar essa leitura e eu ainda não terminei porque eu não quero. Eu acho que já fazia muito tempo que não acontecia isso comigo, que é eu estar lendo um livro e não querer que ele acabe. Então, inclusive, muita gente conversa comigo sobre essa leitura aqui, né? Alguns de vocês pelo Instagram ou pelo Twitter, enfim, me procuram para falar que também estão lendo, e daí a gente conversa um pouco. E muita gente me pergunta por que eu não fiz uma leitura coletiva do Grande Sertão Veredas. Porque assim, eu acho que este livro ele exige um ritmo muito peculiar de leitura. E daí esse ritmo muito peculiar vai, enfim, depender muito de cada leitor. Então eu não acho que seria muito factível a gente encerrar tudo isso em um cronograma de 1 mês ou de 2 meses. Eu acho que perde-se muito com a leitura, com o entendimento e com a experiência de ler este livro aqui. Eu sempre li este livro de maneira muito fragmentada, então já sabia da história, enfim. Tem passagens, inclusive, aqui que eu me lembro de memória, mas eu sempre tive muito certo na minha cabeça que quando eu fosse ler este livro, eu deveria fazer isso com vagar. E é exatamente essa atitude que eu estou tendo para com ele e vem dado muito certo. É um livro que ele tem estado comigo há muito tempo e exatamente por conta disso eu sinto que essa história está fazendo cada vez mais sentido conforme eu avanço por ela. Então fica aqui a minha recomendação. Talvez uma maneira de ler coletivamente este livro que seria mais adequada, mas ainda assim não seria factível, seria se todos os dias a gente se reunisse para conversar. Nossa, aconteceu isso, eu tive essa impressão, enfim. Porque
dessa maneira, eu acho que pode ser que essa coletividade fosse um pouco mais útil do que uma vez a cada 15 dias ou uma vez por semana vir aqui e falar do texto. Mas enfim, se você aí não leu ainda O Grande Sertão Veredas, eu sugiro que você faça isso, porque realmente é uma experiência muito enriquecedora, mas faça isso no seu tempo, faça isso com calma, não faça isso pensando que, enfim, você tem uma meta, um prazo ali para cumprir, porque isso não vai dar certo. Pelo menos essa é a minha experiência com o livro. Pois bem, outro livro que eu estou lendo bem vagarosamente, ainda que não tão vagarosamente quanto aqui o livro do Guimarães Rosa, é o 2666 do Roberto Bolanho. Eu estou na página 348, então é mais ou menos na metade do livro. E é uma coisa muito engraçada, porque o Bolanho ele tem algo que me chama muita atenção, que é fazer uma literatura que trata, direta ou indiretamente, da própria literatura. E isso é uma coisa presente aqui neste autor, isso é uma coisa que está presente, por exemplo, no Borges, que está presente no Vila Matas, que são autores dos quais eu gosto bastante também. Mas é a primeira vez que eu leio um livro tão grande que aborda esse tema de maneira direta ou indireta, ainda que este não seja o único tema, essa meta-literatura não seja o único tema presente aqui neste livro, mas ainda assim está sendo uma leitura bastante interessante. Em breve, ou não tão em breve assim, eu volto aqui para conversar sobre mais este livro do Bolanho. Outro livro que eu também estou lendo, mas não tão vagarosamente assim, é o Contos da Palma da Mão, do Yasunari Kawabata. Como o próprio título sugere, trata-se de um livro de contos que eu comecei a ler junto com um romance deste mesmo autor, chamado Lago, para o qual inclusive há vídeo por aqui. E o Kawabata, ele tem um estilo do qual gosto bastante, ele tem uma sutileza na descrição, ele cria uma literatura muito impressionista, muito bonita. São textos que, apesar de tratarem às vezes de temas muito complexos, muito pesados, eles têm uma leveza que é muito interessante graças a esse estilo refinado, burilado do autor, e isso me chama bastante atenção, e isso está presente também aqui em vários destes contos. Inclusive, é bastante interessante notar como alguns desses contos aqui, de certa maneira, ecoam nos romances, pelo menos nos 3 romances que eu li do autor até agora. Então isso me chama bastante atenção. Eu pretendo separar pelo menos 13 contos aqui para poder fazer aquele meu vídeo com 3 indicações, e daí eu faço sobre este que está sendo meu autor preferido da literatura japonesa. Veja só vocês, ainda que eu só tenha lido 2 ou 3 autores daquele país, mas ainda assim é bom para eu ir conhecendo um pouco mais daquela literatura. E por fim, pensando nesses livros cuja leitura está em andamento, eu estou lendo aqui o Satantango, ou Algo que o Valha, que é um romance do Laszlo Krasznahorkai, ou Algo que o Valha também. Eu estou bem no finalzinho deste livro, estou na página 237. Essa minha edição aqui é uma edição em inglês. Esse livro ainda não foi publicado aqui no Brasil, mas eu sei que existe uma tradução do português de Portugal, que foi, eu não me lembro agora o nome da editora, mas eu vou deixar certinho lá embaixo. Mas enfim, é muito mais barato você comprar nessa edição aqui, em uma edição em inglês, do que na edição com o português de Portugal, porque, enfim, por conta do euro, blá blá blá. Este livro aqui, ele baseou um dos filmes mais interessantes da história do cinema, que é o Satantango, do Béla Tarr, que é aquele filme famoso por ter 7 horas de duração, e daí eu reassisti Satantango recentemente, e daí eu fiquei com vontade de entrar em contato aqui com essa leitura, e está sendo bastante... O Laszlo, ele tem um estilo que é muito peculiar. Eu não sei, eu não me lembro de nenhum autor que tenha um estilo parecido com o desse daqui, mas enfim, em breve nós conversaremos sobre este livro, mas já fica aqui antecipadamente a minha recomendação. Bom, agora eu vou mostrar a vocês os livros que foram efetivamente lidos, mas que tiveram algum propósito acadêmico. Dentre eles está aqui este livro do Luther Link, chamado O Diabo, a Máscara Sem Rosto. Este livro aqui, ele não é mais tão fácil de ser encontrado assim, mas é um livro bastante interessante porque o Luther Link, ele faz toda uma recuperação
da tradição literária e artística que diz respeito aqui ao diabo. Eu estou lendo na verdade eu estou lendo não, eu li este livro, terminei de ler recentemente, porque eu estou preparando um mini curso que fala justamente sobre o diabo, e daí para poder fazer isso eu estou recuperando alguns textos que tratam dessa figura aqui. Então o Luther Link, eu acho que esse livro aqui, ele é meio que fundamental quando o assunto é o inimigo, digamos, né? Para além deste livro aqui do Luther Link, eu também li, só que em PDF, porque esse assim é dificílimo de encontrar para comprar. Eu li um livro do Robert Muschenblatt, ou algo que o valha, chamado A História do Diabo, do século XII ao século XX. Enfim, inclusive eu encontrei o PDF em espanhol, porque nem o PDF em português é muito fácil de ser encontrado, mas enfim, então eu li aqui o do Luther Link e li também lá o do Muschenblatt. Pois bem, aí eu não sei se vocês sabem disso, mas eu estou no mestrado. E daí eu estudo a obra da Elisa Lispector. Inclusive eu reli 2 romances dela que não estão comigo, eu emprestei eles para o meu orientador, que são lá o No Exílio e o Além da Fronteira, que são os 2 primeiros romances da Elisa. Mas enfim, então, como eles não estão aqui, é melhor eu já falar antes que eu me esqueça deles. E daí, para poder, enfim, escrever a minha dissertação, eu li muita coisa que diz respeito à memória e ao exílio. Então eu separei aqui esses livros que eu fui lendo. Eu deixei de fora, assim, livros em que eu li um artigo, li, sei lá, um capítulo ou coisa parecida, porque senão ia ficar muita coisa aqui. Então eu dei prioridade aos livros que eu li inteiros, certo? E aí, pensando então nessas minhas leituras com propósitos um pouco mais acadêmicos ainda, e dessa vez ligados diretamente à escrita da minha dissertação, eu li aqui o Heranças e Lembranças, Imigrantes Judeus no Rio de Janeiro, que é um livro organizado pela Suzanne Vorkman. E esse livro aqui eu acho ele bem interessante, me fez lembrar bastante dos livros da Svetlana Alexievich, porque existe aqui uma primeira parte que, enfim, funciona como uma introdução mesmo para apresentar ao leitor o ambiente social e histórico do Rio de Janeiro no início do século XX, que foi esse ambiente que acolheu os judeus, que vieram, sobretudo, do leste europeu. E daí a segunda parte do livro é, na verdade, uma coletânea de relatos desses imigrantes de fato. Então você tem sempre o nome da pessoa e você tem ali as dificuldades de adaptação, enfim, o que aconteceu durante a viagem, o que aconteceu depois que essa pessoa chegou aqui ao Brasil. Então é um livro que, por conta desses depoimentos, me fez lembrar bastante lá dos livros da Svetlana Alexievich. E além disso, este livro aqui ele tem várias fotografias, enfim, é um livro bem interessante. Ele tem essa... Na verdade, isso daqui é um catálogo, né? Se a gente for para pensar. Enfim, então fica aqui a recomendação, caso você se interesse por esse tema. Eu acho que essa é uma leitura bastante interessante. Pois bem, ainda pensando nesse mesmo tema do exílio, etc e tal, eu li aqui 3 livros daquela editora, eu sempre esqueço o nome dessa editora, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Aine, ou algo que o valha. E esses livros foram então o Sobre o Exílio, do Joseph Brodsky, Os Judeus Errantes, do Joseph Roth, e O Estrangeiros Residentes, uma filosofia da migração, da Donatella de Cesare. Enfim, este livro aqui foi bastante importante para a escrita da minha... Foi e está sendo bastante importante para a escrita da minha dissertação. Enfim, ainda nessa mesma toada do exílio, eu li aqui este livro chamado Entre Exílio e Redenção, Aspectos da Literatura de Imigração Judaico-Oriental, do Luiz Krauss, que é professor da USP. E li também este livro aqui, é claro, eu não podia me furtar de ler este livro aqui, que é o Reflexões sobre o Exílio e Outros Ensaios,
do Edward Said. Ainda que eu só tenha usado um desses ensaios, eu resolvi ler o livro todo, porque o Said ele tem uma argumentação bastante interessante, em que ele retoma várias vezes os mesmos aspectos, enfim, as mesmas discussões, só que sob perspectivas um pouco diferentes. E exatamente por conta disso eu resolvi ler o livro como um todo, e foi bastante útil, ainda que eu tenha centrado a minha discussão no ensaio que dá título aqui a este livro. E por fim, eu reli um livro que inclusive eu já tinha aparecido aqui no canal algumas outras vezes, que é Os Males da Ausência ou a Literatura do Exílio, da Maria José de Queiroz. Acho que já é a terceira vez que eu releio este livro, porque já é a terceira pesquisa que eu faço e que tem alguma relação direta ou indireta com essa questão do exílio. Enfim, então, reli aqui mais este calhamaço. Isso tudo para falar do exílio, mas eu também falo na minha pesquisa sobre a memória. E daí, para poder falar disso, eu reli muita coisa também. Na verdade, foram quase todos os livros aqui foram releituras. Então, eu reli aqui o Lembrar, Escrever e Esquecer, da Jean-Marie Gagneban, que é uma coletânea de ensaios dela, todos eles dizem respeito a essa questão da memória. Reli também aqui A Memória, História e Esquecimento, do Paul Ricoeur. Eu acho que este texto aqui é um texto imprescindível para quem estuda a memória, pelo menos do ponto de vista que eu adoto na minha pesquisa. E aí, falando no Paul Ricoeur, eu li 3 livros dele. Na verdade, eu já tinha lido o segundo volume dessa trilogia que o Paul Ricoeur escreveu. Então, aproveitei que eu já estava assim no embalo e já engatei na leitura dos outros livros que ainda faltavam. Então, eu li aqui O Tempo e Narrativa, volume 1, A Intriga e a Narrativa Histórica. Tempo e Narrativa, volume 2, A Configuração do Tempo na Narrativa de Ficção. E Tempo e Narrativa, volume 3, O Tempo Narrado. Este livro aqui, inclusive, me foi bastante útil, enfim, sobretudo para análise dos romances. Aí, para além disso, calma que ainda não acabou as minhas leituras teóricas. Para além disso, eu reli aqui o História e Memória, do Jacques Le Goff. Esse daqui é um livro que eu lembro que a primeira vez que eu fui ler, eu tive muita dificuldade, mas aí naquela minha primeira leitura, eu fui atrás de grupos de estudo e fui anotando várias discussões, enfim. Então, durante a minha releitura deste livro, eu fui sempre consultando aquilo que eu havia anotado desde a minha primeira leitura, então esse processo me ajudou bastante. Deixa eu colocar aqui. Para além disso, e aí agora vem... não, esse daqui também foi uma releitura, que é A Memória Coletiva, do Maurice Robuchon. Enfim, esse livro aqui também já apareceu aqui no canal algumas vezes por conta dessas minhas pesquisas. E agora sim vem as novidades. Eu li aqui A Arte da Memória, da Frances Yates. Enfim, é um livro bastante difícil também, mas que, assim, não foi totalmente útil, mas teve muita coisa que eu tirei daqui e que me ajudou a pensar principalmente no segundo romance da Elisa, que é o No Exílio. Mas, enfim, para além disso, eu li aqui também o Espaços da Recordação, Formas e Transformações da Memória Cultural, da Aleida Assmann. Enfim, este livro aqui foi bastante útil. E, por fim, eu li também aqui o História, Memória e Literatura, o Testemunho na Era das Catástrofes, que é um livro organizado pelo professor Márcio Seliman Silva, que dá aula aqui na Unicamp. Então, este livro aqui, sim, teve muita coisa, apesar de serem vários autores, eu acabei conseguindo aproveitar muito dessa leitura. Então, se você estuda memória também, fica a sugestão. Bom, agora eu vou mostrar para vocês, vou começar a mostrar para vocês os livros de literatura mesmo que eu li, né? Para além lá dos 2 livros da Elisa, eu vou começar aqui com os livros que eu li e que constam na minha meta literária deste ano de 2021. Se você não viu o vídeo da meta, eu vou deixar o link para ele lá embaixo, daí veja lá. Muito bem, como vocês sabem, nós fizemos leitura coletiva aqui do Humilhados e Ofendidos, do Fyodor Dostoiévski. Agora, no segundo semestre, eu pretendo fazer a leitura coletiva de O Adolescente, mas a gente conversa sobre isso depois. Para além disso, eu li aqui o No Bosque da Noite, da Djuna Barnes. Já existe vídeo para este livro aqui no canal.
Li aqui, como eu já comentei aqui com vocês, O Lago, do Yasunari Kawabata. Li também A Débil Mental, da Ariana Harvix, que foi inclusive uma leitura muito interessante, diga-se de passagem. Li também aqui O Água Funda, da Ruth Guimarães, que foi uma leitura que entrou para a lista de preferências não apenas deste ano, também já tem vídeo para ele aqui no canal. E daí li outros 2 livros que eu ainda não tive tempo de fazer um vídeo, mas eu vou fazer. São eles aqui então, A Literatura Nazista na América, do Roberto Bolan. Gostei bastante deste livro aqui. Eu acho que é um livro, enfim, que tem muito a nos dizer. Eu estou gravando este vídeo no dia em que um rapaz circulou por um shopping de Caruaru com uma abraçadeira com uma suástica, né? E aí é engraçado, porque quando um rapaz negro, sei lá, é suspeito de ter roubado alguma coisa, os policiais descem, os seguranças do shopping descem o cacete nele, né? Mas é engraçado que esse rapaz que estava cometendo um crime, porque fazer apologia ao nazismo é um crime, esse rapaz não aconteceu nada com ele. Ele foi convidado a se retirar. Coincidentemente, ele é um rapaz branco, veja só, né, que coisa. E o Bolanho aqui, ele cria essa espécie de enciclopédia com vários autores que naturalizaram ideias nazistas. E daí, nesse processo, eles acabam, enfim, expressando as suas opiniões de maneira direta ou indireta nas suas obras, nas suas entrevistas. Então, é um livro muito interessante sobre o qual nós conversaremos em breve. E li também aqui o Dublinesca, do Henrique Villa-Matas, que, enfim, vocês sabem que o Villa-Matas, eu sou até suspeito para falar dele, mas este livro aqui ele me deu muito trabalho, porque eu tive que reler vários trechos do Ulisses, do James Joyce, porque, enfim, o próprio título já evoca esse diálogo com a obra do Joyce, né? Mas aqui, assim, eu pensei que tivesse que ler só o Dublinenses, que é o livro de contos do Joyce, não. A maior inspiração aqui é mesmo lá o Ulisses, e para além disso tem muita coisa do Samuel Beckett aqui, então eu tive que penar um pouquinho para encerrar essa leitura, mas no fim das contas deu certo. Mas aí, novamente, como eu só tive que ler trechos, enfim, eu acabei não colocando esses livros aqui, porque, por exemplo, o Ulisses, blá blá blá, porque eu não li o livro todo, né? Muito bem, então esses daqui são os livros que eu li e que dizem respeito à minha meta literária. Muito bem, eu parei aqui o vídeo só para poder me organizar aqui melhor. Vamos lá. Eu não vou mostrar na ordem de leitura, nem nada do tipo, tá? Mas um dos primeiros livros que eu li este ano foi aqui este conto do Daniel Carms, ou algo que o valha, chamado A Velha, que é um livro que saiu pela editora Kalinka. Enfim, e eu gostei bastante dessa leitura, e foi graças a este texto aqui que eu tive a ideia de fazer aquela série com textos soviéticos e russos pouco conhecidos aqui do público brasileiro, e daí foi a partir dessa leitura que eu fui olhando aqui nas estantes e recuperando aqueles livros que eu já tinha lido há bastante tempo, enfim, e que por um motivo ou por outro acabam não sendo tão conhecidos hoje em dia. Mas enfim, então, li aqui o A Velha, para além de que enfim, eu já fiz num desses vídeos com 3 indicações, eu indico aqui este livro, e daí com isso eu conto um pouquinho da história, então vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. Para além disso, eu reli aqui o Histórias Reais, da Sophie Calle, já existe vídeo para este livro aqui no canal, o link vai estar lá embaixo. Li aqui este romance da Pilar Quintana chamado A Cachorra, do qual gostei bastante, diga-se de passagem, já existe um vídeo para ele por aqui também. Li aqui o Desvio, do Juan Francisco Moretti, que foi um livro que me foi enviado pela Ponto Edita e para o qual já existe vídeo aqui no canal também. Para além disso, eu li aqui Os Tais Caquinhos, da Ana Tércia Pontes, que foi um livro que quem me enviou foi a Companhia das Letras. Mas eu não me lembro, eu acho que ainda não fiz vídeo sobre este livro aqui no canal, mas eu vou deixar ele aqui separadinho para fazer enquanto eu ainda tenho muitas coisas a serem ditas
na cabeça sobre este livro aqui. Foi um livro do qual gostei bastante, inclusive eu indiquei ele naquela minha lista de 13 indicações de romances brasileiros. Então vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo também, porque no vídeo eu conto um pouquinho da história. Aí eu li aqui, eu reli na verdade essa peça chamada Quem Tem Medo de Virginia Woolf, do Edward Albee, porque no começo do ano, ainda em janeiro, eu fui convidado por uma professora lá da UFSCar para dar uma aula sobre este livro aqui, então eu fiz essa releitura. Inclusive eu já gravei vídeo sobre este livro, mas eu ainda não soltei esse vídeo porque eu escrevi um artigo sobre este texto, eu estou esperando ele ser publicado para depois eu soltar o vídeo, então vamos ver se um dia esse vídeo aparece por aqui. Para além disso, eu li também aqui o Jesus Kid, do Lourenço Mutarelli, para o qual já existe vídeo aqui no canal também. Li O Controle, da Natália Borges Polesso. Eu gostei bastante dessa leitura aqui. E eu li para poder participar de um clube de leitura de livros que dizem respeito a essa temática LGBTQIA+, eu acho que eu falei certo a sigla, né? E eu fui convidado pelo James Thiago, que é uma das pessoas que organizam ali esse clube de leituras, enfim. Eu vou deixar lá embaixo o link para o Instagram desse clube, caso essa temática lhe interesse, eu sugiro que você participe. No dia em que eu li este livro aqui, para poder participar dessa reunião, a própria Natália esteve presente, ainda que virtualmente, como tudo nessa nossa vida de quarentenados. Então foi uma experiência bastante enriquecedora poder conversar um pouquinho com a autora depois. Muito bem, para além disso, eu fiz a leitura também aqui de Escobar, que é o primeiro romance do Marvel Câmara, para o qual já existe vídeo aqui no canal, e que me foi enviado pelo pessoal da editora Moinhos, a quem, novamente, eu agradeço. Li também Corpos Secos, que é um romance escrito pela Luísa Geisler, pelo Marcelo Ferroni, pela Natália Borges Polesso e pelo Samir Machado de Machado. Este livro aqui também entrou na minha lista de melhores leituras deste ano. Inclusive eu fiz um vídeo já sobre ele, o link vai estar lá embaixo também. Deixa eu ver o que mais aqui. Aí eu fiz a releitura de um dos meus textos preferidos, e eu fiz a releitura só por conta da edição mesmo, que eu achei uma edição muito bonita, que é aqui Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, que eu comprei nessa edição que saiu pela Antofágica no finalzinho do ano passado, se não me engano, porque esse daqui foi um dos primeiros livros que eu li neste ano. E, gente, que leitura, né? Eu sempre tinha lido este livro, mas em edições de qualidade questionável, digamos assim. E daí, lendo aqui, não por conta de firulas como ilustração, blá blá blá, mas por conta de coisas mais objetivas, como por exemplo a diagramação. Então sempre tinha demorado muito tempo para ler este livro, até pegar essa edição aqui, porque ela tem uma diagramação que é muito confortável e isso, enfim, facilitou muito a minha leitura. Então fica aqui a recomendação. Inclusive já faz certo tempo que eu tinha lido este livro pela última vez, mas daquela minha última leitura eu tinha feito um vídeo para cá, então o link vai estar lá embaixo também. Aí, li também, como já é uma espécie de tradição por aqui, né, em todo mês de maio eu faço a leitura de uma biografia ou de um livro que diz respeito à vida ou à obra do Bob Dylan, e daí, neste ano, eu li este chamado Dylan, a biografia, que foi escrito pelo Howard Soames. Enfim, é um livro bastante interessante porque ele não fica endeusando o Bob Dylan, mas ele tem alguns probleminhas, enfim, já existe vídeo para ele aqui, o link vai estar lá embaixo. Aí, para além disso, lembra que eu falei para vocês logo no início desse vídeo que eu estou fazendo um mini curso estou montando um mini curso sobre a representação do diabo, o mal, o inferno e coisa do tipo. E daí eu, para poder, enfim, ter mais embasamento, ter mais alguns exemplos para poder mencionar, enfim, eu fiz a leitura aqui do Inferno, da Divina Comédia, e inclusive eu terminei essa leitura ontem, inclusive eu já vou pegar amanhã o segundo livro, que é lá o Purgatório, né? Mas enfim, eu estou lendo alternadamente nessas duas edições aqui, essa que tem uma edição que é da Nova Fronteira, enfim, e essa aqui que é a edição da 34.
Em termos assim de tradução, eu estou gostando mais dessa tradução da 34. Não porque eu entendo italiano, não, porque não. É simplesmente por uma questão assim de sonoridade mesmo. Eu achei que esse tradutor aqui ele fez algumas escolhas que sonoramente, digamos, me agradaram um pouco mais do que as deste outro tradutor, mas ainda assim está sendo bastante interessante fazer essa leitura. Essa edição aqui é traduzida pelo Ítalo Eugênio Mauro e essa outra aqui é traduzida pelo Xavier Pinheiro, então fica aí a seu critério. Para além disso, eu fiz a leitura de muita coisa do Junji Ito, porque esse autor, enfim, saíram alguns mangás dele aqui no começo do ano, e daí exatamente por conta disso eu entrei numa espiral da loucura envolvendo Junji Ito, e fiz a leitura aqui de Fragmentos do Horror, para o qual já existe vídeo aqui no canal. Li também Gyo, para o qual também já existe vídeo aqui no canal. E li os 2 volumes aqui de Tomie, para os quais também já existem vídeos aqui no canal. Os links vão estar todos lá embaixo. Para além disso, eu fiz a leitura aqui também deste livro do Hermann Hesse, que em tradução ficou algo como O Jogo das Contas de Vidro, O Jogo das Pérolas de Vidro, não sei, enfim. Este livro aqui, ele tem várias... É um livro muito complicado de ser lido, é claro, eu li em alemão, isso ajuda também na complicação. Mas esse livro aqui, ele é muito denso, porque ele reúne várias daquelas discussões que o Hermann Hesse tinha colocado, por exemplo, no Siddhartha, tinha colocado no Damian e tinha colocado no Lobo da Steppe, que são os 3 grandes livros deste autor, pelo menos são os meus 3 livros preferidos dele, para os quais inclusive já existem vídeos aqui no canal. E daí todas aquelas discussões que ele tem naqueles livros, ele coloca aqui neste, mas de maneira muito mais aprofundada, muito mais filosófica. Então assim, é um livro bastante denso, eu fiquei acho que 3 ou 4 meses lendo este livro aqui. Eu comecei a ler ele no finalzinho do ano passado, enfim. Então fica a recomendação deste livro. Ainda não tem vídeo, mas terá em breve. Eu ainda estou tentando pensar em como que eu vou montar um vídeo sobre este livro aqui. Evidentemente que vai ser um daqueles vídeos cheios de anotações e coisas que o valham, mas é a vida, não é verdade? E por fim eu vou mostrar aqui para vocês 2 livros que eu terminei de ler muito recentemente. Foram eles aqui, O Vista Chinesa, da Tatiana Salem Levy. Eu comecei a ler este livro já tem uns 2 meses, eu acho, mas aí ele toca em um tema que me incomodou bastante. E daí, exatamente por conta disso, eu deixei ele guardadinho por um tempo. E só muito recentemente é que eu peguei para terminar essa leitura. Então, assim, foi um livro que me impactou bastante e sobre o qual nós teremos uma conversa em breve. E aí, por último, mas não menos importante, eu finalizei a leitura deste, que é um livro que foi direto para a lista de melhores leituras este ano. E eu estou falando aqui de Temporada de Furacões, que é um romance da Fernanda Melchor, do qual eu gostei bastante, tanto por conta da forma, quanto por conta do conteúdo. Eu cheguei a este livro de maneira assim, quase que totalmente por acaso. Como eu disse, eu estou fazendo aquela minha preparação para um mini curso sobre o diabo, aquela coisa toda, então eu resolvi expandir um pouco e pensar em textos que falam, por exemplo, de bruxaria, pensando no que aconteceu durante a Inquisição, né? E daí, pesquisando sobre isso, eu cheguei a uma indicação de um site em espanhol falando deste livro aqui, e daí eu fui atrás e descobri que ele tinha sido publicado aqui no Brasil, acho que no finalzinho do ano passado. Então, quando eu vi isso, eu já fui correndo para procurá-lo, e assim, eu fiquei completamente estupefato com essa narrativa aqui. Foi um livro que chamou bastante a minha atenção. Depois que eu terminei essa leitura, eu fiquei ainda por algum tempo... Quer dizer, não faz tanto tempo assim que eu terminei essa leitura, mas ainda assim, esse daqui é um livro que ele ainda continua me incomodando de certa maneira, mesmo já fazendo, sei lá, alguns dias que eu encerrei essa leitura, mas ainda assim
fica aqui então, desde já, a minha recomendação e o meu aviso de que em breve conversaremos sobre este livro. Certo? Então, essas foram as minhas leituras do primeiro semestre deste ano de 2021. No final do ano eu volto e faço um vídeo nesse mesmo estilo para mostrar quais foram as leituras do segundo semestre deste mesmo ano, certo? É isso então, deixa lá embaixo também quais foram as suas leituras, se é que você faz esse tipo de controle, ou pelo menos saliente quais foram as suas melhores leituras deste início de ano, né? Que enfim o tempo está passando rápido demais. E espero que em breve a gente possa voltar a alguma normalidade. Enfim, vamos ver como será daqui para frente, não é? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.